Bom dia a todos que estão nos assistindo. Na verdade, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque com o advento do podcast você pode assistir a qualquer momento. E como vocês sabem, neste domingo, a partir de meio-dia, mais ou menos 11 horas, tá todos os estudantes chegando na faculdade para fazer o 40º exame de ordem, né, que será realizado neste domingo. E hoje nós estaremos realizando, né, um podcast especial com a presença de duas grandes amigas e profissionais aqui da nossa região e, por que não, do nosso estado, que é Milvia Anjos, que é coordenadora do curso de Direito da Nova Roma, e Elba Ravani, que é coordenadora do curso de Direito da ACES UNITA. E nós teremos assim um programa especial para falar sobre o exame de ordem, os desafios da profissão, as histórias de superação. Então, tenho certeza que você que está assistindo neste domingo, tendo em vista que o podcast ele começa a partir das 10 horas do domingo, todo domingo às 10 horas. Então é um momento especial para você assistir esse podcast antes de ir fazer a prova, né, para receber aquela injeção de ânimo, de otimismo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir obter o êxito da aprovação nessa primeira fase. E eu mando aqui um abraço desde já para Carlos Kurt, que é o coordenador do exame de ordem aqui em Caruaru, e que vem fazendo um grande trabalho, é advogado, e eu digo sempre que Carlos Kurt nasceu para isso, para coordenar não só o exame de ordem, mas qualquer tipo de exame, que ele é um grande profissional, uma pessoa muito atenciosa e cuidadosa nos procedimentos de segurança. Pedir para vocês também clicar no sininho para vocês receberem as notificações toda vez quando nós publicarmos um novo episódio, e curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. É importante a gente difundir essas informações tão especiais que nós tratamos com muito carinho, para que possa chegar até você e que você possa acompanhar não só no YouTube, mas também no Spotify, que o nosso podcast se encontra nessas duas plataformas. Isso é o compromisso da OAB Caruaru com a advocacia, com a sociedade, levando informações de qualidade e sempre uma palavra de motivação para todos aqueles que têm interesse em fazer o curso de Direito e de ser advogados. Então, sem mais delongas, passo a palavra agora para a nossa convidada, doutora Milvia Anjos. Seja bem-vinda, doutora Milvia. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Exatamente. Isso, Fernando, em nome da Faculdade Nova Roma, eu agradeço o convite, né, por estar presente aqui, junto de você e da querida Elba Ravani, né, na qual admiro muito também enquanto profissional do meio acadêmico. Estamos aqui, né, com esse assunto importante, que a gente sabe que é divisor na vida do estudante de Direito, e aí agradeço novamente o convite e vamos debater muito, né, e passar aí palavras de inspiração para quem vai nos ouvir antes de fazer o exame. Perfeito, Milvia. Obrigado. E assim, Milvia, que já fez parte da nossa gestão, né, tem trabalho prestado na OAB Caruaru, hoje fazendo parte da Nova Roma, já fez parte também da equipe da Prefeitura de Caruaru, fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Políticas Públicas, né, para as mulheres. Então, fico muito feliz com sua contribuição aqui, Milvia. E agora a nossa coordenadora também, amiga, doutora Elba Ravani. Obrigado, viu, Elba, pela presença, e agradecer, claro, a todos que fazem parte da Nova Roma e também da ACES UNITA por disponibilizar vocês duas aqui para gravar o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam. Agradecer imensamente, Fernando, por você nos convidar, né, a ACES UNITA, o primeiro curso de Direito do interior, do Norte e Nordeste. Esse ano nossa instituição completa 65 anos. O curso de Direito foi o primeiro curso, né, da instituição, junto com o curso de Odontologia, e a gente fica muito feliz de participar deste programa da UAB Caruaru, mas também, né, de outras atividades já de uma parceria institucionalizada, já consolidada aqui no nosso município. Então, parabenizar, né, você pelo programa, pelo trabalho à frente da UAB, que tem articulado atividades não apenas para os jovens, para os advogados, mas também para os estudantes, né? Vários estudantes nossos participam das comissões, das diferentes comissões, né? Inclusive estudantes do primeiro período já participaram das atividades da UAB, então isso motiva muito esses estudantes, e a gente está muito feliz de nesse domingo, né, mais uma vez, a prova da UAB ser realizada no nosso campus, e a gente queria te agradecer por esse espaço e dizer que nós estamos à disposição.
Obrigado, Elba. E é interessante, assim, sobre a questão da SES Unita ser o primeiro curso do interior do estado, porque, na verdade, eu acho que é do Nordeste. Norte-Nordeste. Norte-Nordeste, e coincide também com a criação da OAB Caruaru, que é a primeira subsecção do Norte-Nordeste. E, assim, fico muito feliz porque foi na nossa gestão que a gente possibilitou que os acadêmicos de direito, seja do primeiro ou outro período, possam participar. Então, nós temos não só alunos da SES Unita, mas também da Nova Roma e de outras faculdades que participam não só nas visitas guiadas, como nós recebemos vários alunos das universidades, seja a SES Unita, Nova Roma, mas também a participação efetiva nas comissões. E também dizer a vocês que estão nos assistindo agora ou nos ouvindo, que também teremos a participação das outras faculdades, Uninasal e Unifavip, que no próximo programa iremos gravar, porque você que está ali, aluno da Uninasal e Unifavip, vai querer, cadê o pessoal da minha faculdade? Se preocupe não, o convite já foi feito. E o próximo exame de ordem nós teremos a presença dessas duas instituições. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso programa e aí eu deixo a palavra aberta para vocês para a gente falar o seguinte: qual é o maior desafio hoje que o aluno tem no exame de ordem? Ou seja, ele está no 9º período, no 10º período, está querendo fazer o exame de ordem. Então, assim, o que é que vocês acham que, para começar, o que é que eles precisam ter? Queria também saudar, né, e agradecer a Milvia. É sempre uma alegria participar de uma bancada com ela. Milvia é uma advogada, né, uma gestora que é referência, né, Milvia? E a gente tem uma parceria desde a época, né, da faculdade, né, pesquisamos a mesma área, então é uma alegria estar com você aqui. Fernando, eu acho que um dos principais desafios é o estudante conseguir, no domingo, superar a pressão da sociedade sobre ele, né? Não é fácil para estudante de direito, né, realizar essa prova. Por mais preparado que esses estudantes estejam, é uma pressão social muito grande da família, da sociedade, e isso acaba impactando. Eu conheço muito meus alunos e minhas alunas, né, então eu sempre digo que eles têm plena capacidade de obter a aprovação na primeira e na segunda fase. Agora, o fator emocional é muito importante, porque não é uma pressão leve, não, né, Milvia? É uma pressão muito forte. E isso impacta, porque a prova tem um tempo, né? Você tem que desenvolver todas aquelas questões no tempo determinado. Então, o nervosismo, eu acredito que seja o principal obstáculo, né? Então, é muito importante que os estudantes eles consigam trabalhar, especialmente na data da prova, no dia da prova, esse fator emocional, né? A ordem, a subseccional de Caruaru estará lá para dar todo o apoio aos estudantes, né? Nós estaremos lá para dar o apoio aos nossos estudantes, né? As outras instituições também. Então, nós desejamos que eles se sintam muito acolhidos e acolhidas, né? E que essa prova não represente uma pressão tão grande a ponto de ser criado obstáculos que os impede de, naquele momento, colocar todo o conhecimento que foi aprendido ao longo dos 5 anos. Né? Então, esse é o nosso principal pedido. Né? Tenham calma, porque conhecimento eles já têm. E assim, então, vocês que estão nos assistindo agora, antes de fazer a prova, daqui a pouco vocês devem ir fazer o exame de ordem, então tenham tranquilidade, pegando o gancho de Elba, que bem falou sobre o controle emocional, porque a gente sabe que por mais conhecimento técnico que você tenha, se você não tiver esse controle, você não vai conseguir se concentrar para ter a aprovação, né, no exame de ordem. E Milvia, o que é que você acha, Milvia, que o estudante tem que ter para fazer uma boa prova neste domingo no exame de ordem? Eu acho que eu vou só complementar tudo que a Elba já disse, né, enquanto me coloco nessa condição também, que comigo não foi diferente. Apesar de que em casa não tinha muita pressão, mas a pressão que a gente, né, coloca, a gente se coloca muito nessa condição de se comparar. Então, fui fazer o exame no meu 9º para o 10º período. Na minha segunda fase, eu não passei de primeira, fui para a repescagem. E aí, quando chegou no dia da colação de grau, estava todo mundo já aprovado e eu ainda não tinha passado. Né? E aí o quesito da comparação é um fator que acaba criando realmente empecilhos que podem nos levar à reprovação. Então, eu acho que é você muito se ambientar consigo mesmo, sabe? O que minha trajetória até agora, o quanto que eu vim me preparando para isso, da minha capacidade, e nesse momento a gente tem que fazer um pouco não se importar tanto, né? Acho que isso a gente deve levar para a vida. É só mais uma fase de muitas que virão. Você já cumpriu aí 5 anos de um curso, né? No mínimo aí 5 anos de um curso. E é só mais uma fase que você vai estar aí com certeza apto
para cumprir. E tem esse quesito, né? Elba falou aqui sobre esses alunos que estão nessa fase de conclusão, mas também tem aquele perfil do candidato que já está há muito tempo, né? Que parado e vai fazer agora pela primeira vez. Então, realmente é isso, é não se comparar, né? Ter cada vez mais tranquilidade naquilo que você sabe onde quer chegar, muita dedicação. E no momento da prova não tem outra receita a não ser concentração, foco, respiração, e é um momento, é só mais uma prova e que com certeza vai dar tudo certo, e que se não der nesse momento tem outras possibilidades, né? O que a gente não pode é colocar isso como um empecilho e achar que é o fim do mundo e que o mundo vai acabar depois disso. É o que eu falo sempre, assim, que a gente não pode achar que a prova ali é fundamental para a sua vida e que a prova é superior à sua própria existência. Não, ali é mais uma prova. Eu digo sempre que constantemente nós estamos sendo testados. Então, domingo agora é uma prova de ordem. No outro dia pode ser a apresentação de uma monografia, uma entrevista de emprego, um concurso público. Então, se toda vez que nós formos testados, a gente não tiver esse controle emocional, então a vida vai ser mais complicada do que ela já é, né? Eu já peguei situações de alunos de bacharéis que desmaiaram na entrada do colégio, né? E assim, foi uma história de vida bem interessante essa que eu acompanhei, que no final das contas, graças a Deus, essa pessoa passou, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, né, e conhecer um pouco mais sobre sua superação. Mas o papel da família nesse momento do exame da ordem, né, ela é fundamental até que ponto? Porque a gente sabe que a cobrança muitas vezes acontece de dentro de casa, né? Tem a comparação com o amigo, mas tem também a questão do suporte familiar, porque o estudo ele é muito solitário e nem todos entendem que você está ali se dedicando e tal, e muitas famílias acham que de repente é uma perda de tempo, que ele deveria estar trabalhando, né? Então essa pressão ela dificulta também, né? Isso, e nós temos diferentes configurações de família, né, Fernando? Então, nós temos aquela família que apoia muito e que compreende que é uma prova que tem uma dificuldade, tanto técnica como uma dificuldade quando a gente soma esse fator emocional. Nós temos famílias que são marcadas por violências, então isso impacta. Nós temos pessoas que vão fazer OAB, que têm filhos e filhas e que demandam, né, especialmente as mulheres, né, Milvia, o tempo de estudo é um tempo reduzido. E nós temos também aquelas famílias que já são famílias de juristas. Então, também tem a comparação, né? Meu pai, minha mãe passou no exame da ordem de primeira, meu pai e minha mãe já são juízes. Então, também tem essa pressão. Então, assim, nós temos diferentes configurações de família. Eu, por exemplo, minha família não era da carreira jurídica, minha família nem nível superior, né? Eu fui a primeira pessoa da família a ter acesso à educação superior, e eu também tinha uma pressão, né? Porque se eu não passasse no exame da ordem de primeira, o que era que eu ia fazer para conseguir permanecer em Caruaru? Né? Então, eu tinha que passar. Então, são diferentes configurações de família, diferentes pressões, e eu sempre digo a alguns alunos e alunas, olha, a depender da sua realidade, nem diga à sua família que você vai fazer a prova naquele domingo. Eu mesmo não disse a minha. Eu só disse depois que saiu o resultado. Sai o resultado, né, Fernando? Porque quando não tem a pressão direta da família, tem como o Milvio colocou, nós nos exigimos muito. E é fundamental nós compreendermos que o fator, né, da saúde emocional é muito importante. Nós precisamos nos cuidar. E para realizar uma prova, como a prova da OAB, é importante que você esteja bem emocionalmente. Então, eu sempre destaco a necessidade de compreender a sua realidade, compreender a realidade da sua família, para que você possa estabelecer esse diálogo e se comunicar no que diz respeito a se a prova vai ser naquele domingo ou não. E para as famílias, porque é importante também, e esse podcast da OAB, ele é escutado também pelas famílias, que sabe que seu filho, sua filha vai realizar essa prova no próximo domingo, seja acolhedor, né? Seja uma família acolhedora. Então, não façam perguntas que possam exercer e representar uma pressão maior sobre esse jovem. Né? Se seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa vai fazer o exame pela terceira vez, né? Fortaleça, né? Leve palavras que possam confortar e levar tranquilidade para o dia anterior, né, para o sábado, e especialmente para o domingo, porque o fator emocional é tão importante quanto o fator técnico. Eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes, Fernando. Eram alunos de destaque,
né, em sala de aula e muitas vezes tiveram dificuldade. Então, por que aquela pessoa que tem um excelente desempenho, inclusive no campo da pesquisa, no campo da extensão, né, no campo do ensino, tem dificuldade de passar na prova da OAB? Por esse fator emocional. Então, é importante a gente ter conhecimento, a gente ter rotina de estudo, mas é importante também a gente ter a tranquilidade, como você e Mívia muito bem destacaram. Né? Nós teremos outros exames. Então, que esse não represente a pressão nesse exame não represente um obstáculo para a sua aprovação. Nós torcemos por vocês, nós queremos vocês aprovados e aprovadas e nós estaremos com vocês tantas quantas vezes forem necessário para que vocês realizem esse sonho, que é fazer parte, né, da ordem, obtendo a aprovação. Perfeito. Obrigado, Elba, por ter compartilhado, por exemplo, uma situação sua no exame de ordem, a pressão de toda forma de ter que passar de primeira porque sua família não era daqui de Caruaru. Eu acho assim, momentos como esse de podcast, de eventos que nós temos um episódio também que é Histórias da Vida, que a gente traz uma pessoa para falar detalhadamente qual foi o seu processo para chegar até o curso de Direito e até a advocacia. Acho que foi no primeiro podcast da segunda temporada, a gente trouxe Walter Reis, que foi um catador de lixo reciclável e que ele passou fome, teve que comer farinha com açúcar, o pagamento mesmo da faculdade, ele todo ano devia e depois usava um cartão de crédito, enfim. Então, vocês que estão nos assistindo também hoje, depois eu aconselho dar uma olhada nesse podcast e para você ver que todo mundo tem sua história de superação. E o controle emocional ele é muito importante, porque o cérebro, o que ele pensa, realmente acontece. Se você acha que não é capaz, você não vai conseguir. Se você acha que é capaz, você consegue. E aí eu já passo a palavra para a Mívia, para também ela compartilhar também se teve algum momento de pressão aí durante o seu exame de ordem, porque quando nós estamos aqui, parece que nós temos uma capa protetora, né? Parece que todo mundo nasceu já coordenadora do curso de Direito, advogado, presidente da OAB, né? Mas não sabe o que é que nós passamos, né, para chegar até aqui e o que ainda iremos passar, né? Então a vida ela é dinâmica. Então, Mívia, tem alguma história aí também de superação? Tem, ou se tem. Eu me recordo muito, né, que quando eu fui fazer a minha segunda fase, aí eu estava muito mais pressionada, porque a primeira e a segunda, a primeira vez que eu fiz a segunda fase, eu ainda estava dentro da faculdade e ainda recebia minha bolsa. No meu último ano, eu era estagiária do Ministério Público, então me dava uma tranquilidade. Lá em casa só somos eu e minha mãe, sou filha de pais separados. Meu pai sempre se manteve por perto, mas aí é muito a divisão ali, eu e minha mãe. E aí, na minha segunda fase, eu lembro que o meu contexto aí já estava bem apertado. Já fazia um mês que eu tinha sido desligada do Ministério Público e eu tinha a minha própria pressão no sentido de que, tipo, agora eu preciso advogar. Eu me formei durante todos esses anos, fui conciliando com outras atividades de trabalho, eu trabalho desde muito nova. No último ano consegui passar no estágio do Ministério Público, por lá fiquei, era uma bolsa que me pagava muito bem e me permitia estudar. A prova da OAB anteriormente era feita ali na Fafica e eu moro lá próximo. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha segunda vez, eu tinha ido almoçar ali por perto. E na volta, quando eu vinha dirigindo, meu carro estava com o IPVA atrasado de 2 anos. Porque realmente minha situação financeira na época era muito difícil. E eu lembro que eu fui parada pela PRF ali no viaduto. E aí, quando ele parou, eu disse, moço, pelo amor de Deus, eu estou indo fazer a prova da OAB. E aí eu falei assim, já chorei, acho que eu até chorei pra ele. Ele, não, ele vai em paz. E aí ele me liberou. E são essas histórias que nos faz realmente, assim, focar, chegar e realmente olhar para trás, né, Elba? E pensar assim, poxa, eu já passei por tanta coisa. Eu acho que esse momento agora é o meu momento de eu focar e acrescentar mais essa etapa na minha jornada acadêmica. E aí eu falo com muito orgulho, sabe, da minha trajetória. De me tornar advogada, de por cerca de 3 anos eu só advoguei e sobrevivi exclusivamente da advocacia. Então, é algo que realmente a gente que vai, né, nessa batalha da colheita, os frutos, eles vêm de forma certa, né, Elba? Exatamente. Assim, é importante quando, Mívia, você fala de olhar para trás e ver o quanto vocês fizeram, porque isso dá coragem para continuar nessa luta, porque os desafios eles são constantes. Então, naquela época, o desafio era passar na OAB. Aí, hoje, já temos outros desafios. E quando a gente faz uma reflexão do que passamos, então a gente vê o nosso potencial
de conseguir êxito naquilo que a gente quer. É assim, as entrevistadas são vocês, mas compartilhando rapidamente minha história no exame de ordem. Eu passei no exame de primeira, mas a primeira e segunda fase eu tive que entrar com recurso, porque minha prova foi muito mal corrigida. Então, assim, é claro, quem corrige são seres humanos são passíveis de falhas, né? Então, até nisso também a gente sabe que no momento que você faz o exame de ordem, você tem que encarnar, né, o espírito do advogado para não desistir, né, e ir até o final. Então, se você acha que aquela questão foi mal corrigida, recorra, porque você pode ter êxito. E muitas vezes você recorre, a correção não é tão interessante assim, aí eu já dou uma dica a vocês, entrem no site da OAB Nacional, né, e mande para a ouvidoria sua situação, porque você recebeu no protocolo e você vai poder acompanhar como já aconteceu situações em que eu intermediei aqui em Caruaru, né, de uma advogada que o recurso dela foi muito mal corrigido, a gente conseguiu intermediar e pedimos a correção novamente através do Conselho Federal e no final das contas houve aprovação. Então, assim, são outros meios que o advogado, o estudante, né, o bacharel, o examinando, pode utilizar. Agora, lembrando que você não pode perder o prazo do recurso da prova, você tem que entrar com recurso na prova e depois você pode entrar em contato se por acaso o resultado não foi favorável com a ouvidoria do Conselho Federal. Nós temos um representante aí também. Então, eu vou chamar, então. Teve um imprevisto que a doutora Tereza Tabosa não pôde comparecer, mas mandou agora o seu substituto, doutor Guilherme Frazão, que é presidente da Comissão de Agilização Processual da OAB Caruaru. E um excelente professor também. Hoje aqui só temos excelentes professores, coordenadores, né, e fico muito feliz. Bom, Elba, quer fazer algum complemento a respeito dessas histórias de superação que por acaso você lembrou aí ou não? Fernando, Milvia falando, né, do exame da segunda fase, e aí eu lembrei de um episódio, na verdade eu sempre lembro, né, porque eu tenho uma marca no pé, da minha segunda fase da OAB. Tava Simone, que é uma colega de Belo Jardim, e Neto, que é um colega de Cumaru, eles estavam almoçando na minha casa, e aí a gente, antes do almoço, foi comprar refrigerante no mercadinho que ficava ali na rua Tupi. E quando eu estava passando no caixa, um senhor colocou uma cerveja que ele estava comprando na bolsa, e a bolsa estava rasgada. E a cerveja foi no meu pé. Então, assim, o estilhaço... Isso na segunda fase? Antes do almoço, para realizar a segunda fase. Certo. Então, cortou o meu pé. Né? Casa de estudante não tinha nada para fazer um curativo. E eu comecei a passar mal. Não pelo corte no pé, mas com medo de perder a segunda fase. Porque minha preocupação era o valor. Se eu perdesse a segunda fase, como era que eu ia ter recurso para me submeter novamente, né, para pagar uma nova inscrição? Porque na nossa época não tinha oportunidade da gente fazer novamente. Né? A gente tinha que fazer tudo, já faz um tempinho, a gente tinha que fazer a prova novamente. Então, assim, foi algo que me marcou literalmente, porque ficou nessa memória, né, essa situação que acabou abalando o meu emocional. Felizmente, deu tudo certo, né, eu passei a primeira vez que eu me submeti ao exame, mas eu guardo a marca na memória e a marca no meu pé, porque tem a cicatriz. Pronto, então até hoje tem a marca de guerra. A marca de guerra. E o senhor dizia, não, eu lhe levo na unidade de saúde. Eu dizia, mas eu não posso, eu tenho uma prova, eu tenho que fazer a prova. Exatamente. Então, a prova era a minha prioridade. Então, foi realmente uma situação, né, Milvia, que a gente fica bem apreensiva, porque a gente... Então, almocem cedo, saiam de casa cedo, cheguem na faculdade cedo para não ter nenhum imprevisto, e se surgir o imprevisto, dá tempo para resolver tudo. É verdade, e assim, imprevistos acontecem, então, pessoal, chegue mais cedo, hoje é domingo, né, daqui a pouco tem exame de ordem, então assim, assista até esse podcast, se possível, já a caminho da prova, né, ou pelo Spotify, e eu compartilho a história de Elba, porque eu conheço a Elba desde a época da faculdade, nós somos contemporâneos da faculdade na SES, inclusive na época nós éramos da mesma gestão do diretório acadêmico. Elba morava na casa do estudante, inclusive a gente fez aquela reforma na casa do estudante, né, que foi um compromisso nosso. Eu lembro que eu tinha um Celtinha e meu Celta só havia carregado de gesso, cimento,
tinta, porque a gente fez a reforma da Casa do Estudante, fez a reforma do diretório acadêmico com a nossa presidente Sabrina. Né? Sabrina, depois eu vou lhe chamar aqui também. Sabrina tem um conteúdo bem interessante para compartilhar. Hoje ela está, salvo engano, no TRF. Ela passou um período no Tribunal de Justiça, assessorando o desembargador, e hoje ela é servidora do Tribunal Regional Federal. E foi uma grande presidente. Grande presidente, exatamente. Bom, Guilherme, doutor Guilherme Frazão, nosso advogado, presidente da Comissão de Legislação Processual, professor da Uninassal, representando a nossa amiga e coordenadora do curso, Tereza Tabosa, que também foi vice-presidente da OAB Caruaru. Guilherme, sobre histórias de superação, tem alguma para contar no exame de ordem ou seu exame foi super tranquilo? Não, dizer que foi tranquilo a gente vai mentir, né, Fernando? Obrigado aqui pela abertura para a gente aqui da Nassau. A professora Tereza realmente não pôde comparecer. Ligou para mim e disse: vá, professor, que você você já dá ordem, você já sabe como é que deve se portar lá, vá-se embora nos representar e você já vai estar em casa. Então, assim, primeiramente que eu me sinto também do seu lado, Obrigado, eu me sinto muito confortável. E aí, nesse conforto também eu não posso mentir, né, meu amigo? Realmente foi tenso, né? Eu confesso que fiz também ali entre a matrícula do 7º para o 8º período, quando já podia fazer antes da formação do curso. E fui para a primeira fase pensando assim, não, eu tenho 6, 7 ainda oportunidades, né? Não vou esquentar a cabeça com isso não. E aí deu certo, passei na primeira fase. A segunda fase eu já fiquei bastante tenso, né? Tive aquela dificuldade para dormir, fiquei assistindo o Corujão do Pedro Barreto na época, que era direito tributário. E fiquei até 2 da manhã. Fernando, acredito que foi 2009. Então foi 2009, o período nosso também. Comecinho ali da FGV, né? Sim. Ninguém sabia o que esperar. Tinha mudado, né, a banca, ninguém sabia exatamente o que é que vinha pela frente e, enfim, não tinha tantos espelhos de correção. A gente ia para o Então, aleatório. A sua prova foi depois da nossa, porque a nossa foi a última do CESP. E a minha, né, foi a primeira do FGV. Então, olha aí, casou direitinho. A última safra do CESP, a primeira safra da FGV. E Milva já é mais recente, metade da FGV. E assim, eu resisto também que Guilherme aqui, a gente está entre amigos. Coincidentemente, Guilherme, eu estudei com Guilherme em Gravatá, no Salesianas, porque aqueles que não sabem, eu já morei também em Gravatá. E coincidentemente, as coisas da vida, Guilherme agora mora em Caruaru, é professor da Uninassal. Então, assim, ver que deu certo, né, a nossa safra, né? Eu só não estudei com Milvia por conta aí a questão de geração. Senão, tenho certeza que estava no mesmo grupo, né, de contemporâneos. Eu digo que o nosso presidente Fernando, ele já fazia a campanha desde os 14 anos, né? Ele foi circulando ali nas subs. Rapaz, eu tenho a sorte, no caso, de ter um pai que, como trabalhou no banco, a gente sempre... ele era transferido e aí... Por isso que eu morei em tantos locais. Né? Mas o bom da vida é que a gente deixa vários amigos em vários locais. Né? Você fez uma seiva aí grande, né? Sim, de bons amigos, de verdadeiros. Graças a Deus. E acrescentando ao que minha amiga da SES falou aqui, eu diria também assim, alimentação, estudante. Tenha cuidado com o que você come no dia anterior. Evita sushi, evita hambúrguer, né? Para não ter uma feijoada, uma buchadazinha. Pelo amor de Deus, não dá não, né? Vai no beabá ali, no cuscuzinho com ovo mesmo, para também não... Um inhame, uma macaxeira, né? Melhor ainda. Se for para raiz aí, é melhor ainda. E na segunda fase, como eu lhe disse, Corujão, 2 horas, 3 horas da manhã, depois quem disse que eu conseguia dormir tão agitado? Né? Cheguei cansado para fazer a prova, deu certo, graças a Deus, na época dominava bem a matéria e eu nem acredito que eu tive uma preparação para OAB em si, eu não fiz realmente, né? Mas o curso, durante o curso, né, eu sempre me mantive ali estudando regularmente, não era aquela comia livro nem nada não, mas também não era relapso, mas mantinha uma frequência, não estudava só para a prova e isso levou a uma tranquilidade na hora de fazer a prova. Teve a dificuldade, não passei com 10, deu para passar, né, de primeira. Eu digo sempre, Guilherme, licença, mas o exame de ordem, a nota que você tira não vai vir na sua carteira, nem a colocação também vai vir. O importante é passar, né, com 10 ou com a nota mínima, mas o importante é estar aprovado e receber a carteira da OAB. Exatamente. E treinar um bocado de questão antes, né? Porque hoje está difícil. Hoje está apertando. Para vocês, hoje, a qualidade da prova da ordem
E assim, e a exigência, vocês acham importante ter essa prova para medir o conhecimento dos alunos? E também assim a questão da correção, porque, como eu disse, a gente se depara vez ou outra com correções injustas, né? Até porque os examinadores são seres humanos e são passíveis de erro. Mas o que é que vocês acham assim da prova realizada pela FGV e a qualidade em si da prova? Comigo? Pode ser, está aberta a palavra. Simbora, então. Eu acho muito importante, Fernando, como o doutor Guilherme, né, pontuou, na verdade, quando você faz um bom curso, acho que quando chega na hora do exame em si, aquela estratégia de fazer questão para pegar o ritmo da banca que vai fazer a avaliação ali da OAB, é importante que você vai se ambientando. Mas eu acho muito importante, porque aí vai trazer também uma dosagem, né? É uma espécie de funil também, porque existem várias instituições de ensino, a formação acadêmica que cada um teve aqui é diferente, e o exame ele chega realmente para nivelar. Então, eu acho muito, muito válido. E pontuando também com relação a essa questão dos estudos, e aí eu trago a minha própria experiência, assim como o Guilherme, eu vinha num ritmo já de estudo no meu último ano, e aí realmente as questões. Então, eu peguei para fazer as questões dos exames anteriores, acho que eu peguei os 3 últimos e fiquei fazendo esse ciclo de questões. E para a segunda fase eu escolhi uma matéria que eu tinha tido muita afinidade durante o ano inteiro, que foi Direito Penal, que eu estava lá no Ministério Público. Então, para mim, realmente, pontuei, foi interessante. Mas aí um fator muito, muito curioso. Na minha primeira fase, eu acertei todas as questões que diziam respeito a direito do trabalho e processo do trabalho. E eu não tinha ido muito bem em direito penal. E aí, mas já tinha colocado a segunda fase, permaneci, já tinha comprado material de estudo, tudo mais, fiz a segunda fase de direito penal. Só que aí, quando eu fui para a vida prática, eu realmente percebi que a minha afinidade maior era de direito do trabalho, que tinha sido aquelas questões que eu tinha fechado ali. E eu nem tinha estudado tanto, mas eu vivia ali muito ambientada também e eu tinha afinidade. Então, foi um ponto bem curioso. Embora eu tenha feito a segunda fase em direito penal, a vida prática de direito do trabalho acabou me abraçando. Então, eu acho muito importante o exame. Acho que realmente existem essas questões envolvendo a correção. São pessoas humanas, a demanda é grande, acontece. Na minha época, não tinha uma OAB tão presente assim como a gente tem hoje. Achei bem importante, Fernando, você pontuar que a OAB também se coloca nesse lugar, né, de auxiliar com relação aos recursos. E veja o quanto que a OAB faz, né, e vem nesse movimento. Acho muito importante a gente pontuar de acolhida aos estudantes. No início aqui do podcast, a gente pontuou dos estudantes que estão fazendo parte. Lá na Nova Roma, a gente ainda está uma turma de terceiro período. A Nova Roma chega aqui de um movimento muito novo aqui em Caruaru, mas a gente tem vários estudantes que participam de comissões também, assim como o Ebo pontuou, e que também são bem assíduos nas atividades. Ontem mesmo teve uma atividade da LGPD na OAB e tinham alunos lá. Silvano, Flumian e Ana Paula. E eu acho muito importante, eu digo, poxa, eu falei em aula, segunda-feira com eles, gente, aproveitem. A OAB tem muita coisa boa, na minha época não tinha, e que é uma forma de você também ir vendo se é isso que você quer. Então, vai ter um evento de Direito da Moda com o professor Jonatas na segunda-feira. Então, às vezes eu nem vi, ele já manda no grupo, vem primeiro do que eu. Sim. E é muito isso, aproveitar essas oportunidades, porque também é uma forma de você estar de dentro e caminhando para aquela profissão que você escolheu. Perfeito. Eu quero também parabenizar a Lorena, que é a presidente da comissão de LGPD, por ter organizado esse evento de ontem. Foi fantástico. Infelizmente eu não pude comparecer porque eu estava em compromisso fora da cidade. Ontem a gente visitou Paulista, Jaboatão e Recife. Foi um dia bem intenso, mas parabenizar pela organização e agradecer também, Milvia, pelo registro do trabalho da OAB Caruaru, porque aí eu lembro que quando eu era vice-presidente, quando eu fiz meu exame de ordem, eu esperava que a OAB estivesse presente. Até porque você vai fazer um exame de ordem e você acha que a OAB estaria presente. E quando eu fiz o exame, não tinha ninguém da OAB. Então, assim, quisera Deus que eu assumisse a vice-presidência e a advocacia, obviamente. E quando eu fui, eu tive a ideia de fazer essas visitas no local de prova. Então, desde que quando começamos, isso foi em 2016, salvo engano. De 2016 até a presente data, eu nunca deixei de ir no exame de ordem, seja a primeira ou segunda fase. Eu já retornei de viagem fora do estado,
um dia antes, ou então logo cedo, de madrugada, para poder dar tempo de chegar em Caruaru e visitar o exame de ordem, porque é algo que a gente faz com muito amor, carinho, dedicação. É muito importante a gente levar uma mensagem de boa sorte, o aluno ver que nós estamos presentes, acompanhando qualquer irregularidade que houver, qualquer necessidade, ou seja, se tiver um problema numa sala, no ar-condicionado, na acessibilidade, então a gente já relata ao Conselho Federal, ao OAB Pernambuco, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Então essa é a presença que tem que haver, né, da própria instituição aqui no exame de ordem. Então, assim, por isso que acredito que os alunos, né, e os bacharéis que estão fazendo exame de ordem, eles se sentem tão acolhidos. Inclusive, daqui a pouco eu estarei na SES Unita, no local onde será realizado o exame de ordem, juntamente com Lucas Villanova e nossa equipe. Lucas é o presidente da comissão de exame de ordem da OAB Caruaru, para que a gente possa entregar um chocolate, uma mensagem de motivação. E o mais importante é aquele abraço, aquele afago, dizer que nós estamos ali presentes e que eles, se Deus quiser, vão conseguir obter o êxito. E em breve nós iremos entregar a famosa vermelhinha na mão deles para que eles possam exercer a advocacia, que é uma profissão essencial à nossa justiça. Elba, sobre o exame de ordem, ela é interessante, não é? Para liberar todo mundo. Sim, a qualidade também do exame. Eu acho o exame, no momento que nós estamos vivenciando, eu acho importante. Acho que a prova ela precisa ser realizada no atual contexto, mas eu também destaco, Fernando, você, né, me conhece, eu desde do segundo período eu já tinha, além de querer ser advogada, eu também já queria ser professora, então a educação é verdadeiramente algo que me mobiliza. E eu reflito bastante sobre a educação jurídica, né, no nosso país. E eu acho que a educação jurídica no nosso país, ela precisa avançar, né? Então, o exame da OAB acaba sinalizando um pouco, né, a necessidade de nós termos uma educação jurídica cada vez mais comprometida com o futuro de quem opta pelo curso de Direito no nosso país, né? O Brasil é um dos países que mais tem advogados e advogadas no mundo, né? Não é bacharéis, se a gente fosse para bacharéis esse número ia aumentar ainda mais. Tem mais faculdade de Direito do que o mundo inteiro, exatamente, né? Esse é um dos dados também. Exatamente. Então é importante a gente pensar também na qualidade, né, dessas faculdades e centros universitários que ofertam o curso de Direito. E sempre pensar que o curso de Direito ele precisa formar juristas. Ao formar juristas, se aquela pessoa escolhe fazer a prova da OAB, porque ela pode não escolher, ela precisa estar preparada, né? Então, é importante que quem nos escuta também tenha essa dimensão, né? O papel do curso de Direito é formar juristas e, dentro dessa formação, oportunizar, né, metodologias que possibilite a aprovação na prova da OAB, mas também a formação em outras áreas, né? E aí, nesse sentido, eu queria destacar a importância, né, dos cursos reavaliarem as suas propostas metodológicas, né, os seus planos de ensino e também os programas específicos. Lá na SES Unita, a gente tem o programa Saia na Frente, na perspectiva de fortalecer esse processo de formação para a realização da prova. Por quê? Porque é uma metodologia específica para obter a aprovação. Na segunda fase, a gente precisa trabalhar com o treino de peças. É importante se fazer escolhas estratégicas, qual é a área que você mais se identifica, mas também dentro da sua rotina de estudo, qual é a área que você vai ter tempo de treinar mais peças, porque a segunda fase é treino, né? Então, é importante toda essa orientação com base na realidade de cada pessoa, porque é uma pessoa que trabalha o dia todo, né? Eu, quando fui fazer a segunda fase da UAB, eu era estagiária do Tribunal de Justiça de Pernambuco e eu trabalhava na Prefeitura de Caruaru. E eu não podia escolher porque eu precisava me manter em Caruaru após finalizar o curso, eu ia perder o estágio. Então, eu tinha pouco tempo para estudar. E, na época, Fernanda, eu não fiz uma escolha estratégica. Por quê? Porque eu não tinha orientação. Eu optei também em fazer penal. Hoje, eu sempre digo aos meus alunos e alunas, se seu tempo é reduzido, opte por uma área que o número de peças é menor, porque você vai ter tempo de treinar mais. Segunda fase, não tem o que fazer. É treinar. Você tem que treinar cada peça. Além de estudar o conteúdo programático, você tem que treinar as peças. Isso vai
ajudar, facilitar demais, né, a você obter êxito na segunda fase. Outra coisa, Fernando, que eu colocaria como desafio para quem vai fazer o exame da ordem, nós temos uma geração que é muito tecnológica, e nós observamos isso em nossa sala de aula. Então, no nosso tempo, né, Fernanda, a gente caminhava com vade-mecum para todo lugar, e era aquele grande, eu que sou pequena, era aquele peso. Hoje em dia, nossos estudantes, eles utilizam a tecnologia, ótimo, né? Os aplicativos, a gente coloca, igual na calculadora, o número do dispositivo e a pessoa vai diretamente para aquele dispositivo. Mas aí, na segunda fase da OAB, isso impacta. Por quê? Porque nós temos estudantes que têm muito conhecimento, que treinaram a peça, mas que não conseguem manusear com rapidez a legislação que é permitido utilizar na data da prova. Né? A falta de costume. Então, veja, um elemento tão simples, né, que pode impactar no tempo de prova. Então, quem é estudante tem que se apropriar das ferramentas tecnológicas que o mundo nos coloca à nossa disposição, mas, enquanto não obtiver a aprovação na OAB, não pode deixar de manusear a codificação da área que você optou em fazer. E eu sempre digo mais, utilize, né, a mesma editora. Então, se você optou por editora X ou Y, utilize desde o 5º período a mesma editora. Por quê? Porque você vai se habituar à forma como ele organiza aquela codificação e isso vai impactar no seu conhecimento? Não, mas vai impactar no tempo, em como utilizar o tempo de realizar essa segunda fase da prova da OAB. Então, é muito importante que nós possamos, no atual conjuntura, espero que daqui a 10, 30 anos, que nós continuaremos advogados e advogadas, a gente possa estar nos posicionando diferente. Mas no atual contexto é importante ter a prova da OAB, mas é muito importante também a gente pensar na qualidade do ensino jurídico do nosso país. Perfeito, Elba. E essa questão do processo, como a gente sempre fala, mais importante do que o resultado é o processo. Você só vai conseguir uma vitória ao final diante da forma que você vai conduzir o processo de estudo. E se você vai fazer o exame de ordem, segunda fase, que não pode levar telefone celular, iPad, etc., então você vai ter que, de fato, estudar através de vade-mecum. E sobre a questão da estratégia, eu lembro que na nossa época, apesar de não fazer tanto tempo assim, mas a geração mudou muito. Né? De 5 anos para cá, veja, a cada 2 anos, 3 anos, muda radicalmente. E não tínhamos a quantidade de cursinhos que nós vemos hoje, nem a orientação por parte da faculdade, conforme é uma situação normal de evolução. Né? Então vai passando o tempo, vai olhando as necessidades e as universidades e os cursinhos vão se atualizando. Mas eu tinha escolhido a minha segunda fase, direito tributário, porque direito tributário na época... Já era pioneiro. Veja, é muito... Não, mas eu fiz uma loucura, né? E coloquei direito tributário porque eu já tinha estagiado na Receita Federal e na Justiça Federal, que eu vinha muito dessa parte da execução fiscal. Mas uma coisa é o estágio, outra coisa é uma segunda fase do exame de ordem para fazer uma petição. E aí, quisera Deus, que deu um problema no sistema geral do CESP, né? Que foi a última prova do CESP. E aí eu recebi um e-mail dizendo que era para que a gente pudesse colocar, a gente fosse, alterasse, colocasse a segunda fase novamente, porque no sistema não conseguiu gravar. Aí foi na hora que eu disse, rapaz, eu vou mudar. Porque depois que eu botei tributário, eu digo, acho que eu fiz errado. Aí eu coloquei o quê? Direito do trabalho. Por que eu botei direito do trabalho? Porque de tributário eu tive 2 cadeiras. De direito do trabalho eu acho que eu tinha umas 10 cadeiras já que eu tinha pago. Então eu disse, não, vou ser estratégico. Aí foi, no primeiro momento eu não fui estratégico, mas como Deus me deu uma segunda chance, aí eu coloquei direito do trabalho. E vocês que estão nos assistindo, não achem que a segunda fase vai ser a área que você vai escolher para a sua vida. Porque, veja, eu atualmente eu não faço direito do trabalho. Mas, eu atuo na área civil. Mas eu fiz a prova por estratégia. Era a matéria que naquela época eu tinha mais cadeiras e eu vi que realmente dava para ser aprovado. Né? E aí, Guilherme? Eu vou pegar alguns links aqui. E licença, Guilherme, só para não esquecer aqui, a Ziriel mandou um abraço para Milvia. Né? E quem mais aqui, meu Deus? Ziriel. Tem uma turma aqui mandando, Lourinaldo também parabenizando, Amanda, Aninha, Bruna. Bem, pessoal, obrigado aí pela audiência a todos vocês. Luca, Leandro também, obrigado pela audiência. Na minha segunda fase, Fernando, eu fiz essa loucura também do tributário, mas eu não tive essa chance de mudar não, certo? Mas então deu certo, graças a Deus. Como minha amiga mesmo disse. Tinha previsão, né? Poucas peças ali, a gente contava com
com um campo reduzido para estudar. Eu tive a sorte, no meu estágio, eu fiquei focado em tributário, trabalhava lá no TRF da 5ª Região, no gabinete, desde sempre, né? É minha sina. Sim. Como estagiário. Como estagiário na época. E fiquei focado em tributário. Aquilo ali foi o que me salvou para a segunda fase. Eu não fiz cursinho, estudava, também tive poucas disciplinas de tributário na faculdade. Mas quando eu cheguei, digo a você seguramente, minhas questões subjetivas eram o meu dia a dia. Só caiu tributação federal, foi o que me salvou. E, complementando o que minha amiga falou, a questão do manusear. O índice remissível, eu estava falando esses dias para os meus alunos lá, eu disse, gente, compra, eu até lembrei, tinha um de uma determinada editora que tinha umas letras prateadas e tal, capa dura. Eu achei, na minha época, achei bom aquele, hoje tem uma infinidade, mas porque eu achei o índice remissível dele maravilhoso. Na época eu não lidava com nada de ICMS. A minha peça foi a respeito de ICMS. Mas eu só identifiquei o que era, fui para o índice remissível, olhei lá, é isso aqui. É responsabilidade, por exemplo. E fui lá, apliquei a súmula, fiz a peça, deu tudo certo. O estágio, nesse caso, me possibilitou o conhecimento prático e o conhecimento das teses que estavam em alta ali, que vieram a ser cobradas. Nesse ponto, a gente sabe, a oferta de estágio é reduzida, é limitada. A gente não tem estágio para todo o alunado, né, que está ali desejando desde o seu 3º, 4º período, que é o mais recomendado, né? Já tem uma certa bagagem para ingressar. Eu costumo dizer, eu sempre disse, antes mesmo de entrar na faculdade, antes de começar a dar aula, eu sempre disse, pessoal, aproveita. Encontrar um estudante de direito, eu disse, aproveite. Todas as portas estão abertas para você. Depois só concurso, viu? Ainda tem um concurso, mas a gente sabe que é menos complexo, dá para enfrentar ali facilmente, não exige 1, 2, 3 anos de preparação para você passar no concurso de estágio, né? E nesse papel, Fernando, realmente a OAB, eu tenho estimulado ali os meus alunos a procurarem, professor, eu quero um estágio. Eu disse, na OAB, tem comissão. Você gosta de quê? Eu gosto da sua matéria, professor. Aí eu estou lá dando aula de direito financeiro. Eu disse, vamos procurar alguma coisa onde você se encaixe. É importantíssimo, vai lá como ouvinte, senta, escuta, vê os profissionais da área que estão ali na labuta diária, né, que estão realmente de frente, entendendo quais são as dificuldades, o que é que o mercado vem precisando. Então, todos esses debates das comissões da OAB são muito enriquecedores, inclusive para o aluno que vai de ouvinte, que depois de um tempo se sente mais à vontade, começa a interagir. Na falta do estágio, ou querendo adicionar ao seu estágio, que é o melhor cenário, participa de uma comissão da OAB, né? Esse trabalho que a OAB vem fazendo aqui, eu até digo, Fernando, eu vim para Caruaru muito motivado porque eu comecei a participar da comissão de Direito Imobiliário. Sim. Manda até um abraço para a eterna presidente Lívia, certo? Eu digo que ela vai ser minha eterna presidente. Lívia também faz um excelente trabalho à frente da Comissão de Direito Imobiliário. Com certeza. Então foi esse... Quando eu via o trabalho, eu já tinha participado de outras comissões na vida, mas quando eu vi o trabalho da Comissão de Direito Imobiliário aqui em Caruaru, a tua participação ali, aquilo ali já me chamou a atenção, né? Realmente é recomendável. Não é somente... Você não vai só compor um colegiado, um grupo, e não vai ser vazio. Não é só uma experiência para você botar no seu currículo. Você vai levar para a sua vida, aluno. Viu? Estou falando com você, aluno. Perfeito. Né? Siga em frente. Com relação à prova em si, eu realmente acredito que tem outros modelos mais modernos. A gente vê Portugal, né? Outros países com uma forma de trabalhar aquele aluno que está se colocando no mercado de trabalho. Não sei como é que isso seria exatamente aplicado aqui no nosso país. Tenho medo de importações, certo? Está aí o nosso direito, que é uma grande importação. Até brinco com os alunos. Eu disse, pessoal, tudo aqui, quase tudo é híbrido, viu? Não se preocupe. Quando a gente trabalhar uma corrente, a outra, lembre-se que o Brasil vai ser híbrido na grande maioria das vezes. Juntou e vai tudo. O importante é você saber dizer que é híbrido no final, viu? Com algumas ressalvas. Mas, enfim, o que eu lamento muitas vezes é que o aluno vai sair, vai passar muitas vezes no exame da OAB, vai ter aquele estudo muito mecanizado para responder aquela questão naquele momento e não vai colocar o conhecimento dentro, né, da sua cabeça. Eu vivo falando, pessoal, a gente está estudando aqui uma lei, um artigo, mas vamos entender a lógica, né? Começa a entender da lógica do jurídico. Eu tive só mais um parênteses, eu tive um colega, 3º período,
certo? O Rodrigo passou no concurso do Tribunal de Justiça no 3º período. Não era aquele aluno exemplar, né? Não tinha aquela frequência nem... Ele até saiu da área jurídica, a aptidão dele era outra, era informática. 3º período, o Rodrigo passa no concurso do Tribunal de Justiça. Rapaz, qual é o segredo? Como é que foi isso? Tu nem estava estudando, rapaz. O que é que tu fizesse? Como é que foi? Ele disse, rapaz, eu respondi com base na lógica. Tu estudasse o quê? Introdução ao estudo do direito. Eu digo, mas rapaz, ninguém faz isso, cara. Né? Tu desenvolveu o método. Mas enfim, o Rodrigo terminou que foi embora para a área da informática, né? Acho também, Fernando, essa participação da OAB no exame, o sujeito vai ali, tá nervoso, mas te encontra ali na frente, né, engravatado, dando aquela água, aquele chocolate, o pessoal estimulando. Nossa, isso aí você já se sente, eu quero fazer parte disso. Eu vou me esforçar, eu não vou ser o primeiro a entregar a prova, eu vou ler 2, 3 vezes, 4 vezes, mexe no psique do aluno, né, que tá ali passando por aquele nervosismo, aquela angústia de fazer a prova. Então, é importante que esse aluno ele estude, participe de comissões para se incentivar ali, participe, suprir às vezes uma deficiência de um estágio que ele não tem, e que no finalzinho ali na pontinha, na hora que ele for entrar para fazer a prova, ele consiga enxergar os colegas, né, os futuros colegas que ele vai pertencer, que aquilo realmente dê um estímulo para ele, para que ele consiga a bênção de Deus ali que você teve antes de fazer a prova para mudar o tema, mas que a bênção venha dentro da prova, né? Exato. E Guilherme, sobre essa questão da participação dos acadêmicos nas comissões, a intenção é justamente essa, que é uma forma democrática de participarem das comissões, porque qualquer pessoa pode fazer parte, né? Como membro, sou advogado, como ouvinte, os acadêmicos, e como colaboradores, as pessoas de outras áreas de formação. Por exemplo, nós temos a Comissão de Direito da Saúde e Direito Médico. Então, assim, por que não o médico participar para levar uma outra visão sobre o estudo, sobre aquela pesquisa? Porque nós temos uma visão muito legalista, nossa visão é jurista, mas o médico ele vem com a outra, com a visão mais técnica sobre a área dele. Então, acredito que quanto mais você tem uma gestão plurima, né, plural, com várias pessoas participando de diversas gerações, diversas vertentes, formações, você consegue enriquecer. Então, por isso que eu agradeço a todos os colaboradores da OAB Caruaru, que são voluntários, né, exceto os funcionários, obviamente, são remunerados para isso, mas os presidentes de comissão, membros de comissão, a nossa diretoria, nosso conselho, que fazem com carinho, com muito amor, e por isso que nós temos uma gestão como a nossa, né, que quando você faz com coração, o resultado é esse, né, o resultado é de muito trabalho e satisfação. Produção, como é que está o nosso tempo? Então, já estamos chegando ao final do nosso podcast. Mas, assim, eu gostaria, claro, de passar a palavra para vocês, para as considerações finais, para algum tópico que vocês achem interessante, para dar de mensagem para aquele estudante de direito que daqui a algumas horas ou minutos estarão estarão passando pela prova da OAB, né, pela primeira fase, e que, de repente, eles possam encontrar um estímulo aqui com nossas palavras. Pois é, então o recado é vá tranquilo, né, consciente de tudo, toda a trajetória que percorreu para estar nesse exame, mas trazendo um pouco do que a gente conversou no início do podcast, não é o fim do mundo, é mais uma avaliação, mais um exame, mais uma etapa da sua vida, né? Aproveitar aí, você vai certamente encontrar com o Fernando e a comissão aí presente, que saiba que esse movimento não é só nesse exame, a OAB realmente tem estado muito presente de todos nós, enquanto profissionais. Então, todo sucesso, toda tranquilidade, cada um faça o seu movimento aí de concentração, recorra à sua fé, à sua oração, e o que eu desejo é muito sucesso e a gente se encontra na vida profissional, é isso que a gente deseja. Obrigado, Milvia. Quero parabenizar também pelo seu trabalho, agradecer pela sua atenção com a OAB Caruaru, pela parceria também da Nova Roma, dizer que nós estamos à disposição e registrar aqui a presença de Jorge Wellington, que é ex-presidente da OAB de Garanhuns, mandou uma mensagem aqui dizendo que nós temos feito um trabalho brilhante à frente da OAB Caruaru. Obrigado, Jorge. Jonas Cassiano, que também é um contemporâneo meu na época de faculdade, da minha pós-graduação na UFPE, é coordenador do curso de Direito na Faculdade do Sertão, grande professor. Obrigado, Jonas, pela sua audiência. E mais uma vez, Milvia, primeiro, parabéns pela sua história de superação, por compartilhar conosco, né? A gente fica extremamente grato e eu tenho certeza que quem está
nos ouvindo e assistindo, seja no YouTube ou Spotify, com suas palavras, a motivação vem e a aprovação também, se Deus quiser. É isso que eu espero, né? Que esse bate-papo aí que fluiu muito bem, muito tranquilo, mas que a gente acabou incrementando com as nossas histórias de superação, realmente sirva de inspiração e que vocês vejam que, assim, todos nós estamos aqui nessa condição, graças ao estudo, todo mundo passou por isso e que vocês também podem estar, né? Que sirva também de inspiração. Muito Perfeito. obrigada. Obrigado, Milvia. Elba Ravani, minha companheira eterna de diretor acadêmico e coordenadora da SES UNITA. Inicialmente, né, eu queria mandar um abraço para todos os professores e professoras da faculdade, né, da SES UNITA, que diariamente nós nos dedicamos a trabalhar, né, numa perspectiva de assegurar que nossos alunos e alunas realizem os seus sonhos, né, e queria saudar todos e todas em nome do professor, né, e também coordenador do curso, Luiz Felipe. Queria agradecer a Milvia e a Guilherme pelo diálogo, né? Acho que é muito importante nós dialogarmos sobre a educação jurídica, sobre a OAB, então muito obrigada pela escuta. Agradecer imensamente, Fernando, a você, né, por esse programa, mas também por todo o trabalho em defesa dos advogados e advogadas. No próximo dia 26 nós estaremos juntos. Mandar um abraço para a Camila, agradecer a oportunidade de dialogar mais uma vez, né, sobre as mulheres na advocacia. Vamos estar com Luana Marabu e com a professora Antonella Galindo, que é uma referência nossa, não é, Fernando? Agradecer à equipe, né, aqui do podcast pelo diálogo e dizer, Fernando, que nós estamos à disposição, conte conosco, que nós contamos com você para que nós possamos fortalecer a educação jurídica aqui no nosso município. Para quem vai fazer a prova da OAB, acreditem, né, que vocês são capazes, acreditem que a aprovação vai acontecer, seja nesse exame, seja no próximo, mas a aprovação ela vai chegar. Usem roupas leves, comam comidas leves, e realizem essa prova com leveza, que vocês são capazes. E acreditem na ordem, porque há, né, Fernando, um discurso de que o mercado de trabalho para advogados e advogadas já está saturado, que não tem mais campo. Embora nós sejamos o país que mais tem advogado e advogada, há muito espaço para vocês. Então, acreditem que é possível se realizar enquanto profissional e enquanto pessoa na carreira da advocacia. A carreira da advocacia, ela oportuniza infinitas áreas de atuação. Nós temos novos ramos que precisam de profissionais, né? O próprio direito à educação precisa de profissional, né? A área digital precisa de profissional, e nós precisamos de profissionais que, para além da compreensão jurídica, também prezem por pessoas. Processos, clientes não são números, são pessoas. Então, se você tem esse compromisso em uma escuta acolhedora, tenha certeza que vocês terão sucesso na carreira profissional de advogado e advogada. Agora, se você caminha olhando o caminho das outras pessoas e não traçando a sua própria trajetória e não buscando compreender o que é que você deseja para a sua carreira profissional, aí realmente ficará difícil. A comparação não é o caminho do êxito, né? Encontrar as possibilidades e as oportunidades dentro da sua capacidade técnica e do seu sonho é o melhor caminho, e vocês são capazes. Obrigado, Elba. É exatamente isso. Assim, primeiro, parabéns pelas palavras, mas assim, o mercado de trabalho ele é amplo e constantemente a sociedade vai evoluindo e você precisa de novos profissionais. Então, na OAB Caruaru, por exemplo, a gente criou a comissão de LGPD, né, que é um tema atual, que é necessário advogados especialistas na área, a comissão de Fashion Law, que é o direito da moda, né, então nós somos um dos maiores polos têxteis do país. Então, assim, são pessoas, são advogados que são extremamente importantes para essas demandas. Então, do mesmo jeito que tem muito advogado, a nosso país tem muita gente, ou seja, uma população gigantesca, e as demandas, elas necessitam. Você mesmo falou que a gente não pode estar olhando o caminho do outro, tem que olhar o nosso próprio caminho para traçar o nosso objetivo, né? E assim, Elba, mais uma vez parabenizo, agradeço pela sua atenção, pela parceria, né? Então, assim, você que é uma profissional também assim de destaque aqui na nossa região, e agradeço a Paulo Muniz, que é o reitor da SES UNITA, né, por disponibilizar vocês para participar desse programa, e também pelo trabalho que todos que fazem parte da SES UNITA vem fazendo, parceiro da OAB Caruaru, assim como Ninassal, assim como a Nova Roma. Então fico muito feliz e desejo sucesso
na sua caminhada, Elba, que eu acompanho desde o início, sei das histórias de superação e a gente fica muito feliz quando a gente encontra vários amigos como Milvia, você e Guilherme, obtendo resultados e tendo conquistas e superando os desafios. Tá? Obrigado. Guilherme? Ô, meu amigo. Fernando, muito obrigado, meu presidente, pela possibilidade aqui de participar desse grupo tão seleto, dessa mesa aqui tão boa, tão leve, né? Cada um trazendo das suas experiências e buscando incentivar aqueles que vão se submeter ao exame da ordem. Eu acrescentaria uma coisa, né? Já se disse muito aqui, foi tudo muito importante, muito relevante. Mas uma coisa pesou para mim no dia da prova, né? Pesou não, aliviou, trouxe leveza. É que não tem canto nenhum, principalmente os alunos de direito sabem disso, não está escrito, né, em norma, em nota técnica, em canto nenhum se diz que você, se reprovado ou se tiver uma nota baixa, você não vai poder fazer de novo, né? Muitas vezes ali você está num momento que não é favorável, você está passando por um problema ou não se preparou tão suficientemente, mas tenha certeza que não é a última vez que você vai poder fazer o exame da ordem. Haverão outras chances e outras e outras e outras para que você consiga realmente alcançar o êxito. Se você passa de primeira, parabéns, muito bem. É somente um sinal da sua dedicação, da sua tranquilidade muitas vezes. No meu caso, posso até dizer isso. Passei de primeira, parece um discurso um pouco querendo trazer um glamour para isso. Mas eu fui fazer a prova de chinelo e bermuda. A roupa leve que minha amiga falou. Eu fui sem muita pretensão, sabendo que tinham 6 exames ainda antes de sair da faculdade. Eu tenho certeza que isso me ajudou muito, talvez mais até que o próprio conhecimento. Foi a paz que eu entrei ali para fazer essa prova. Não tenha vergonha de parar o seu professor, aquele seu professor que você se identifica com a metodologia dele ou com o tema. Não tenha vergonha de pará-lo no corredor, de buscar um conselho pessoal, conselho técnico, seja lá o que você precise conversar com ele. Professor, estou com medo, tive um problema na família, não quero fazer. Conversa. Certamente ele vai te dar um encaminhamento, não é? Refaz aquele simulado que a gente sempre passa para vocês. Ontem mesmo passei um simulado para os alunos. Chegou uma hora que eu parei e fui resolver com eles. Eu vi que eles tinham travado em algumas questões que tinham visto muito no começo do curso. Eu disse, quer saber, eu vou virar aluno aqui também, né? Vou fazer junto com vocês, mas eu vou explicar cada questão. Então, a universidade tem esse papel, tenha certeza que não é somente dentro da sala de aula que estamos preocupados com vocês, estamos preocupados extra sala de aula, principalmente tenho certeza que nossa preocupação é o que acontece fora da sala e precisando do apoio, tenho certeza que em todas as instituições, somos no final da conta todas irmãs aqui, todo mundo está formando profissionais que darão um contributo muito grande na sociedade essa que a gente quer ver equilibrada, né, e com bons profissionais. Eu acho que a gente dá a mão no fim das contas aqui nesse sentido. E é isso, meu querido. Agradeço novamente a você pelo prestígio de participar dessa mesa, certo? E ao pessoal também da equipe técnica, que deixa isso aqui todo dia mais bonito, super organizado, no padrão AB Caruaru, viu? Você tirou da minha boca, rapaz. Mas é por aí, é inspiração, né, Fernando? Todo mundo vai seguindo aí. Obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Fique com Deus e parabéns pela tua iniciativa. Guilherme, eu é que agradeço a você pela presença, agradecer a professora Tereza Tabosa também, né, tendo em vista que ela teve um imprevisto, não pôde, mas mandou um representante à altura, né, e eu acompanho as redes sociais, eu vejo que por onde você passa o pessoal elogiando também suas aulas, então isso mostra que você está fazendo um trabalho muito bem feito e conto sempre com a AB Caruaru, né, tenho certeza que a gente também pode contar tranquilamente com a Uninasal, com a SES Unita, com a Nova Roma e desejar sucesso nessa sua caminhada, agradecer mais uma vez a Milvia, a Elba, a você, Guilherme, pela atenção, pela parceria, pelo carinho. Acredito que a gente constrói uma sociedade mais justa, solidária, através do diálogo. Eu digo sempre que eu nunca vi ninguém ganhar nada no grito, né? Então é no diálogo, conversando, tendo a empatia, se colocando no local do aluno, do cidadão, né? Porque no final das contas o nosso objetivo maior é formar, né, novos profissionais, advogados, juristas e principalmente cidadão de bem, né, que seja cumpridor das leis. E tem uma frase que eu uso muito, que eu botei até no meu convite de formatura, é quando você encontrar o direito em conflito com a justiça, devemos lutar pela justiça, porque nem sempre o direito é justo, né? Senão não existiria as ações de inconstitucionalidade da vida para a gente combater, né, as injustiças que acontecem no nosso país.
e a gente sabe que fazer justiça no Brasil é muito mais difícil que fazer em outros países, apesar de que os outros países também têm seus momentos de injustiça e a gente não pode negar. Mas bom, quero agradecer a todos que estão nos assistindo no podcast OAB Caruaru, mais uma vez pedir para que vocês sigam o nosso podcast. Bem, antes eu quero só pedir para vocês divulgarem o Instagram, porque aqueles que queiram acompanhar, seguir o trabalho de cada um dos nossos professores, coordenadores aqui, de repente mandam um direct, agradecem. Então, Guilherme, qual seria o seu Instagram? O meu Instagram é o Guilherme Frazão. Tudo junto. Tudo junto, com Z sem tio, né? Guilherme Frazal. Certo. Milvia? Meu Instagram é Milvia Anjos, e o Milvia tem uma peculiaridade, né? É um W no lugar do V. Sim. E eu recomendo também o Instagram da Faculdade Nova Roma e do curso de Direito, que é @Direito Nova Roma Caruaru. Perfeito. Elba? Elba Ravana, Certo. Porque muita gente troca, coloca um I ou um Y, né? Eu sou do sítio, então é Um Elba. E no final. Elba de Elba Ramalho, Ravana. Então, @Elba Ravana. E também queria divulgar o Instagram do curso. Nós sempre estamos realizando atividades, né? Direito a SES Unita. @Direito a SES Unita e @Elba Ravana. Perfeito. Fernando, só também para divulgar o Instagram do nosso curso, é o direito.uninassal Caruaru. Direito.uninassal Caruaru. Lá a gente divulga sempre também programação extra, né? Sim. Os congressos da Nassau que são bastante relevantes, os cursos que temos. Recentemente eu consegui trazer um amigo, um advogado da Alemanha, levei para a sala de aula. Inclusive vamos trazer também para o AB, esse Exatamente. Para dar uma palestra. Uma aula de direito alemão comparado, né, na área de direito de família, e acompanhando vai estar por dentro aí da nossa programação. Perfeito, obrigado a vocês. O Instagram da OAB Caruaru sigam, é @OAB Caruaru. O meu Instagram é Fernando Júnior ADV também, então fiquem à disposição para mandar suas dúvidas, sugestões também sobre os próximos convidados, qual matéria nós precisamos trazer para o podcast. E sigam também Guilherme, Elba, Milvia, porque eu tenho certeza que eles estarão disponíveis para tirar suas dúvidas e poder lhe ajudar no que for necessário. Então, por favor, peço que vocês compartilhem esse episódio com seus amigos, familiares, com a sociedade como um todo. O número de visualizações é importante, sim, mas o mais importante é o conhecimento que nós estamos proporcionando a vocês, tudo com muito carinho, para que vocês possam serem pessoas melhores e, ao mesmo tempo, consigam alcançar os seus objetivos. Então, aperte no sininho também, toda vez que a OAB Caruaru lançar um episódio novo, vocês vão receber no seu celular. E acompanhe também no Spotify, @OAB Caruaru, que esse podcast estará disponível também no Spotify. Então, boa sorte, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o exame agora, né, daqui a algum tempo, ou que vocês que já fizeram e estão agora em casa acompanhando o podcast depois, tenho certeza que vocês fizeram uma boa prova, e aqueles que não fizeram, não desista não. Vocês viram aqui que cada um tem uma história de superação e tudo tem seu tempo. Então, um forte abraço e até o próximo episódio.